Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um programa de telefonia que é uma espécie de museu de gente sábia no mundo da cultura popular. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, mais uma vez juntos, ainda que esta semana, parcialmente, não é? Temos aqui alguma distância entre nós, infelizmente. E desta vez estamos juntos precisamente para irmos de visita ao jardim e ao museu. Reabriu no passado fim de semana o Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, depois de 4 anos em obras, novo edifício, mais jardim, mais obras de arte, mais espaço expositivo e um primeiro fim de semana cheio de gente, ao vivo e a cores e também nas redes sociais, para quem teve a oportunidade de as consultar. Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti, tu que também queres uma espécie de museu e de obra de arte por conta própria. Começámos a falar disto assim nos nossos canais paralelos antes do programa e vamos dar continuidade. E a questão é porque é que o Centro de Arte Moderna terá atraído tantas atenções, e eu começava a lançar hipóteses se é pelo projeto em si, não é? Se é porque se trata da Gulbenkian, se é porque falamos de arte moderna. O que é que te parece? Acho que é tudo isso, não é? A Gulbenkian é uma das instituições mais poderosas em Portugal e das mais unânimes. Não é? Não há nenhum grupo político, nem sequer da extrema-esquerda, que se atreva a falar mal da Gulbenkian ou colocar em causa o seu papel importantíssimo na nossa sociedade. Eu acho que, quer dizer, é uma constatação evidente, mas foi importantíssimo no desenvolvimento intelectual e cultural do país. E nesse sentido, tudo o que acontece na Gulbenkian tem uma dimensão nacional e parece-me que justamente, muitas vezes, até era chamado, agora menos, o verdadeiro Ministério da Cultura em Portugal, não é? E esta ampliação da arte moderna, que que já é qualquer coisa que nasce a seguir à morte do fundador, não é? É uma coisa dos anos 80, o Centro de Arte Moderna. Esta ampliação, ao fim de umas obras de alguns anos, que inclui uma nova zona, não é? No fundo, o complexo da Gulbenkian aumenta, ali ao pé da Praça de Espanha, em Lisboa, aumenta e há mais jardins e há um novo edifício, ou pelo menos um alargamento do edifício anterior. É evidentemente uma notícia nacional. Até me admirou, digo, eu até estava à espera que fosse ainda mais... tivesse mais destaque ainda, embora a Gulbenkian tenha sempre um papel discreto. Nós temos tido alguma atenção mediática, sobretudo algumas instituições, nomeadamente o Centro Champalimau, ali em Algés, não é? Ao pé do Rio, e parece que a Gulbenkian não tem tido a atenção mediática, mas se calhar é a propósito, enfim, se calhar estou a divagar. Mas parece-me evidente a unanimidade e justa e importante para Portugal e para a cidade esta nova inauguração do Centro de Arte Moderna, que eu ainda não vi, como todos os portugueses, também sou especialista em arquitetura e arquitetura paisagística, e depois te direi a minha opinião. Isso é verdade, tem havido muitas avaliações ao nível da arquitetura e da arquitetura paisagística. No intervalo das opiniões sobre os fogos, as pessoas dão opinião sobre o... Ora, cá está. Por acaso, isso era a minha questão, se o capital mediático aqui deste renovado CAM também teve influência, mas estavas a dizer que até esperavas que a presença nos média fosse maior, era isso? Sim, de certa forma sim, porque os Jardins da Gulbenkian, para quem já lá andou, eu creio que muitas das pessoas que nos estão a ouvir já lá passaram, no fundo é como se, quando pomos o pé, é como se entrássemos noutro país, não é? Temos arquitetura, temos beleza, temos ordem, temos qualquer coisa que nós percebemos que é cuidada. Não há lixo pelo chão, digamos assim, não há desprezo, não há o desprezo pelo espaço público que vemos noutras zonas da cidade. E da cidade e do país, obviamente. Portanto, aquilo é como se fosse uma ilha, como se fosse outro país, como se fosse a civilização, vá. Até faz lembrar um pouco, ou seria, creio eu, um ótimo cenário para um filme de ficção científica, não é assim uma coisa futurista, aliás. Pessoalmente eu gosto imenso daqueles jardins e daqueles edifícios, é um tipo de arquitetura ao qual eu sou sensível, é uma coisa que me diz muito, não sei bem porquê, mas é uma coisa que me diz muito. Portugal é um país com
pouca boa arquitetura, estou a falar na quantidade, não estou a falar na qualidade, e este é mais um edifício que se tem vindo a juntar a outros em Lisboa, ou como por exemplo o MAR, não é? O Tribunal dos Cruzeiros, gostemos ou não, aquela estação do Calatrava que foi construída a quando da Expo, também gostemos ou não. A Gar do Oriente. E uma obra que começou em no princípio dos anos 80 e foi inaugurada a tempo do Natal de 85, que é o Complexo das Amoreiras, que gostemos ou não, lá está, e eu pessoalmente gosto imenso, é uma intervenção de arquitetura na cidade, não é? Portanto, este é mais um, pronto, este novo Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, acho que é positivo que assim seja. Maria Ramos Silva, mais ou menos capital mediático, mais ou menos presença, há aqui um lado de cruzar uma arte e um lado cultural que em princípio não será de massas, como outras coisas são, não é? Como um concerto de uma estrela pop, por exemplo, com um lado de entretenimento, de showbiz, de marketing e de imagem bem trabalhada. Como vender essa cultura, no exato, fundo, e a minha pergunta é se até que ponto isto é algo que devíamos tentar fazer mais, tem sido pouco feito, tem bons resultados, ou desvirtua o princípio de uma instituição cultural? Não, penso que não desvirtua, pelo contrário, tudo o que permita fazer essa ponte e potenciar essa aproximação eu acho positiva, até essa questão de poderes confiar o projeto, não é, de arquitetura a um nome internacional, que eu acho que é sempre polémico, não é, aquelas coisas, porque vamos buscar alguém lá fora, mas quer dizer, faz-me lembrar um pouco aquela discussão, nós adoramos ir passear para o estrangeiro, mas depois não queremos que os estrangeiros venham para cá, não é? Passear Exato. Também. Queremos triunfar, chegar ao cimo de grandes empresas lá fora, mas depois quando alguém vem para cá dirigir-nos achamos que é uma coisa que não faz sentido e, portanto, acho que isto de alguma forma ajuda a ampliar essa vocação internacional, universal, se quiseres, e, portanto, acho que o projeto, sim, à primeira vista é interessante. É bonito, não é? A dimensão estética aqui acho que não é um detalhe, é isso que nos faz também ir às coisas. O facto de ser bonito importa, não é? Sim, essa dimensão estética é fundamental, sobretudo na era desta fotogenia do instagramável, é de facto determinante e ajuda a vender uma coisa que pode estar lá, ou seja, transformar aquela coisa à partida escondida numa pérola visível a todos. Agora, claro que esse barulho das luzes, se quiseres, para mim depois não chega quando passa a euforia e eu quero saber se de facto aquilo que estamos a oferecer vai para lá desse micro-festival de verão que nós temos ali no fim de semana. Se as peças estão todas bem montadas, não é? Sim, eu ainda não fui lá, tenho muita curiosidade. De facto, penso que esse lado de manter o agradável que é, como o Pedro dizia, da visita da Gulbenkian se mantém, tenho a certeza que sim, até porque nós de facto entramos ali e sentimos numa espécie de micro-Central Park, não é? Um pulmão entre a natureza e o cultural que faz uma síntese muito, muito interessante, ainda com muitos locais, muitos alfacinhas a beneficiar daquilo. Alfacinhas, pá, que boa palavra. Que se enquadra ali também naquele arborismo todo. Mas depois eu também me interessa, enquanto alguém que quer experienciar o museu, a ideia de utilidade e conforto, ou seja, eu quero à partida ali ou em qualquer outro museu, no projeto que está assumidamente pensado para 2024 e mais além, saber se há acessos para mobilidade reduzida, por exemplo, se uma pessoa pode ir com a família e levar o carrinho de bebê ou tem que ficar em casa, se há casas de banho quando entro no piso de terra imediatamente ou se tem que, sei lá, andar a percorrer escadas em caracol para chegar a uma casa de banho. Aliás, que são tudo aparentes detalhes, mas que definem na altura se tu continuas a visita ou se voltas para casa. Totalmente. Ou depois as pessoas vão fazer aquelas reviews que não são muito simpáticas, exato, e vão para os países delas dizer que não vale a pena ir. Pronto. Se tem boas cafetarias, se há bancos pelo caminho para as pessoas poderem descansar, sobretudo em grandes superfícies. E depois uma coisa que também me fez alguma espécie, eu não sei se será para manter, mas e só de consultar as redes do CAM e da Gulbenkian, que também sigo, obviamente, que é haver ali uma subcava em que parece que há ali um pijaminha de Amadeus e de outras obras, um patchwork na parede. Disseste pijaminha de Amadeus? Sim, com dezenas e dezenas de obras que parecem atiradas para um depósito, e de facto lá está, é aí que nós entramos naquele terreno mais pantanoso, que é, à superfície é tudo absolutamente extraordinário, mas depois temos legendas nos quadros ou temos que ir ver um croquis não sei onde para saber a quem é que pertence aquela obra. Quer dizer, não são detalhes, não é? Sobretudo quando nós estamos a falar de um projeto desta dimensão.
e portanto estou curiosa para ver o que é que vou encontrar. E também, estás à espera de fazer a visita para confirmar coisas que tens lido e ouvido. Sim, porque estes pontos que eu elenquei aqui seriam válidos enquanto na minha experiência utilizadora do museu para este Cama ou para outro museu com estas características, não é? E portanto vou confirmar e logo vos direi. Bruno Vieira Amaral, tu também uma espécie de peça de museu, nem por isso alfacinha. Eu queria saber, tu que és uma pessoa da alta cultura e etc., que tipo de relação tens tu com museus portugueses? Se é que tens alguma relação? Não tenho uma grande relação com os museus portugueses. É um pouco como com o cinema português. Uma pessoa desconfia. És um desconfiado. Ficas assim, são um bocado pobrezinhos. Depois pronto, e está bem organizado e está bem cuidado, mas uma pessoa fica sempre com o pé atrás, porque lhes falta aquilo que te leva aos museus, não é? As grandes obras de arte. E é difícil encontrar, não que não haja, e então eu acho que se devia apostar mais nessa ideia de experiência total quando vais a um museu, porque é difícil competir com o interesse de outros grandes museus na Europa e noutros países, nos Estados Unidos. É difícil competir em termos de obras, dos nomes que estão lá expostos. Se estiverem alguns quadros de grandes pintores, serão quadros menores, e é preciso criar outros focos de interesse, como acontece também noutros países, através da arquitetura, do edifício, e depois de toda a experiência de visitar aquele museu. Eu tenho a ideia, saindo até de Lisboa, que há assim uma série de museus e casas-museu espalhadas pelo país, que são tratados de uma forma muito municipal, entendes? Não há ali um arrojo, é tudo muito pequenino, e mesmo na maior parte dos museus uma pessoa fica com a impressão, criou-se aquela ideia, eu acho que de certa forma até justa, de que aquilo é capaz de ser chato, o próprio museu. Os museus têm de se virar para fora, têm de se abrir à comunidade. Eu acho que a Gulbenkian tem apostado nisso nos últimos anos, Serralves também, mas é esse o caminho. Eu sei que depois vai haver críticas da parte de quem tem assim uma ideia de pureza imaculada da alta cultura. Sobre a tal contaminação, não é? Mas eu acho que os museus de facto têm que se virar para a comunidade, para se relacionarem com a comunidade e para mostrar, nós temos aqui isto é importante ver, e não se esgota apenas em peças expostas no museu, porque essa é a parte fácil da museologia. Eu estudei já há muitos anos, estudei museologia, mas essa é a parte fácil, que é arranjar ali uma forma de iluminar as peças, de ter boas legendas para explicar as coisas, proporcionar essa informação a quem chega e não sabe nada. Essa será a parte fácil, mas depois atrair e envolver as pessoas, os cidadãos, que razões têm para sair num domingo, ou, já não falo num dia da semana, e irem para um museu, meterem-se dentro de um museu. Tens de criar alguma coisa que leve lá as pessoas e, pelo caminho, mostras aquilo, as riquezas, as obras que tu tens. É muito importante, essa não é uma parte fácil, é muito importante a questão da filosofia das exposições, ou seja, conseguir aquele equilíbrio de interesse entre o que é uma exposição, a exposição permanente, e depois as outras exposições, criar acontecimentos com essas exposições temporárias, claro, sem reduzir isto aqui ao mínimo denominador comum e, querer agradar a quem não se interessa minimamente por isto, mas criar essas dinâmicas que atraiam as pessoas e que abram os museus às pessoas, porque os museus existem para as pessoas,
ou então existem para os museólogos e para quem está lá a trabalhar. E eu acho que muitas vezes há essa ideia, e repito, se calhar não é completamente injusta, que muitos museus, muitos espaços de exibição por esse país fora, e não nos podemos esquecer que o país não acaba em Porto ou em Lisboa, se calhar são pensados para quem está lá a trabalhar e não tanto para se abrirem às comunidades. Enquanto isso não acontecer, a ideia que vai prevalecer é uma ideia de museus, desculpem-me a expressão, mas museus chatos. Muito bem. Posso só dizer uma coisa? Não sei se... Claro, meu amigo. Os museus em Portugal têm a vantagem de ter pouca gente, né? Portanto é um convite a quem quer visitar sítios com pouca confusão. Há alguns museus interessantíssimos, mas agora, como por exemplo o Grão Vasco em Viseu, o Machado de Castro em Coimbra, o Soares dos Reis no Porto, o Museu Militar aqui em Lisboa também, ou agora aquele do Tesouro Real no Palácio da Ajuda. Mas o que me parece evidente, e eu acho que tem que ser dito, se não por mim, pelo menos por pessoas com mais poder do que eu, é que o regime democrático em Portugal, a política cultural, não é inexistente. Não há uma política cultural na democracia portuguesa. Portanto, festejaram-se os 50 anos de 25 de Abril e merecidamente. Temos liberdade e temos um regime moderno e liberal, digamos assim, mas não temos política cultural. Ou seja, Portugal continua sem ter um grande museu do qual onde os portugueses possam ver aquilo que os seus antepassados fizeram ou deixaram de fazer, independentemente das polémicas agora que há sobre o chamado passado colonial ou sobre a questão da escravatura. Essa parte pode ser obviamente integrada nesse espaço. Eu julgo que o antigo Presidente da Câmara, Fernando Medina, chegou a prometer um museu numa das campanhas eleitorais. Depois esse projeto acabou por morrer, mas eu não vejo razão para que daqui a uma geração ou duas não possamos ter um grande museu, necessariamente em Lisboa, porque é a capital do país, onde possamos ver a nossa história e possamos ver, enfim, os nossos artistas, os nossos pintores, escultores, o que for. E isso de facto faz falta também, se calhar, para criar uma espécie de identidade nacional e uma dinâmica cultural que de facto não existe. E se não fosse a Gulbenkian, foi como começámos, ainda existiria menos. Muito bem, vamos só fazer aqui uma curta pausa na nossa visita ao museu. Vamos começar a lançar aqui as sugestões da semana com o post-it. Pedro, continuas tu com a bola e queres falar de duas séries. São duas séries ou um filme e uma série? Um filme e uma série. Um filme chamado Scoop, na Netflix, e uma série chamada A Very Royal Scandal, na Max, que aborda o mesmo tema, a entrevista do príncipe André a propósito do escândalo Epstein. O Epstein era aquele tipo horrendo que morreu enforcado na cela, que era pedófilo, enfim, traficante de carne humana, e o príncipe André terá estado envolvido, enfim, às custas do tal Epstein, e deu uma entrevista à BBC onde se enterrou em definitivo, ou seja, foi afastado na sequência dessa entrevista dos seus deveres reais, etc. Mas é interessante ver estas duas abordagens, porque são duas ficções, e é interessante ver a dinâmica dos jornalistas a tentarem ter a televisão, a tentarem ter a entrevista, e a dinâmica da Casa Real a tentar adequar as respostas às hipotéticas perguntas. Eu prefiro a série da Max, acho que está bastante bem feita. É obviamente uma versão pop do trabalho jornalístico, mas de facto o trabalho jornalístico, quando toca a entrevistar realeza e personalidades destas, tem de facto uma dimensão pop. Muito bem, chegamos aqui ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Ela era genuinamente uma mulher revoltada. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Tens medo, em Lisboa tens medo? Medo, bem claro, isso é a palavra-chave para me levar para a rua de pedras na mão se for preciso. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Estreia a 1 de outubro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. A indicação do costume, ouça-nos na Rádio Observador, no FM ou online e siga-nos na sua plataforma de podcast favorita. Vamos continuar aqui a lançar as sugestões da semana, depois voltamos ao tema principal do programa, deste programa. Ficámos com a Maria. Maria, eu estava aqui a ver... Eu não sei qual é a tua sugestão da semana. É música, Tiago. É uma surpresa. Ia dobrar, sim. Acho que me estava a faltar aqui um pouquinho de música. Então, olha, então, dois o que é que nos álbuns. trazes? White Roses, álbuns, My God. 2024 álbuns. Sim. Do Alan Sparrow, que perdeu recentemente a sua companheira no Slow, a Mimi Parker. Grande banda, pá, grande banda. É verdade. Olha, isto também é um belo álbum, dando-nos aqui uma boa dose de noise. E depois ainda para um pouco mais de noise rock, aqui com umas guitarradas. Rock, isto é para o Bruno. Isto parece uma coisa antiga, não é? Uns senhores que não lançavam... Noise rock não chega, tens que acrescentar mais qualquer coisa, não é? Eu hoje estou a ser mais contigo. Pronto. Mas olha, estes senhores não lançavam nada desde 98, uma eternidade, e chamam-se Jesus Lizard, e pronto. Olha, e eu acho que o álbum se chama Rex, salvo erro, portanto é agarrar. Senhora. Olha, por essa eu não esperava. Bruno Vera Amaral, tu já viste... Diz lá. Dois episódios da série da Penguin? Só um. É um por semana. É um por semana, é da velha guarda. Pois é. Então e o que é que te parece? Pelo menos na tua televisão. Na minha subscrição da HBO Max. É só Max. É só Max, pronto. Peço desculpa. Mas e então, diz-nos lá, da Penguin, o que é que tens a dizer? Da Penguin, eu não sei, olha, eu nem sei porque é que eu comecei a ver aqui, honestamente. Porque és um tipo curioso. Eu sei. Epá, eu estou um bocado cansado dos super-heróis é verdade. E estou ainda mais cansado das revisitações dos super-heróis. Agora vamos fazer isto completamente diferente, não é? É isto, pá, agora o Pinguim, não é? Exato. O Penguin é uma espécie de Tony Soprano, é um mafioso. Um gangster e nós, claro, ficámos muito marcados, eu fiquei, acho que a nossa geração, pelo desempenho do Danny DeVito no Batman Returns. Exato, do Tim Burton. Do Tim Burton. Não tem nada a ver, como é óbvio. Fica já o aviso. Não tem nada a ver. Agora, é um desempenho extraordinário do Colin Farrell. É assim que ele se chama, não é? Acho que sim. Há quem diga Farrell, há quem diga Farrell. Já tenho dúvidas no nome, é que o homem... É isso. O homem está tão diferente é que o trabalho não é só da caracterização da maquilhagem, que é extraordinário. É o próprio desempenho dele que não se parece... Tu não o vês. E isso é bom. É bom porque ele é uma estrela, não é? E é um ator muito reconhecível e também tem uns tiques que passam de personagem em personagem, de filme para filme, e aqui tudo isso está apagado. O que é bom foi o que eu gostei mais. Ainda não tenho uma opinião definitiva sobre a série porque foi só o primeiro episódio. Não me encheu as medidas, não achei que fosse assim uma coisa, tenho que ver agora o resto, mas o desempenho dele de facto justifica todos os elogios e não é só pela transformação física radical, porque está mesmo irreconhecível. Portanto, vamos lá dar uma primeira oportunidade ao segundo episódio. Pronto, isso era o que eu te ia perguntar, era se ias ver o segundo episódio. Acho que sim, acho que sim, diz ele. Se não aparecer qualquer coisa de True Crime. Aliás, eu tinha uma boa recomendação de True Crime na Netflix, chama-se Into the Fire, é um documentário, recomendo. Pronto, fica aqui a dica para quem gosta. Tinha que vir, não é? Ora bem, esta semana estamos aqui a passear nos corredores dos museus a propósito da reabertura do Centro de Arte Moderna na Gulbenkian, em Lisboa, que aconteceu no último fim de semana. Pedro Buxeri Mendes, regressando aqui à conversa, e antes de termos começado aqui o programa, tu falavas do efeito Bilbao, certamente referias-te ao Guggenheim, não é? E vamos aqui recordar todos em conjunto, quase de mãos dadas, que efeito é esse e se encontras aqui algum tipo de paralelismo ou nem por isso. A história de Benigna diz que os autarcas de Bilbao ali no País Basco espanhol perceberam que a sua cidade estava decadente e pensaram que uma coisa que podia ser uma boa ideia para recuperar uma parte da cidade, como Lisboa fez com a zona da Expo,
era encomendar uma obra de arte, um museu enquanto obra de arte, portanto, que é o próprio museu, o próprio edifício que é a atração, a uns arquitetos. Ganhou Frank Gehry, o mesmo que Santana Lopes queria que revitalizasse o Parque Mayer. Felizmente não revitalizou, ficamos muito melhor com um parque de estacionamento e uns teatros a cair de podre do que propriamente com a obra do Frank Gehry. Mas de qualquer das maneiras... Pedro, perdemos-te aqui por uns segundos, mas voltaste à superfície e estavas a falar de Frank Gehry e do Parque Mayer, que não aconteceu. Isso, mas aconteceu em Bilbao. Exato. A obra transformou a cidade. Estive aqui a investigar, não sei se é verdade, mas se não for verdade, espero que seja. Pediram ao arquiteto americano, os autarcas de Bilbao, que fizessem uma ópera de Sydney na cidade, portanto, aquela ópera de Sydney, que as pessoas conhecem. Portanto, uma obra com o mesmo efeito que a ópera que teve em Sydney, o edifício, e pronto, ele assim fez, e de facto, visto ao vivo, não sei se já lá foram, mas visto ao vivo é impossível ficar indiferente à obra de Frank Gehry na cidade espanhola de Bilbao. E percebe-se porque é que transformou a cidade e de alguma forma a região, não é? Trazendo muitos turistas, que transformou-se numa atração em que as pessoas viajam propositadamente para ir ver. Eu estive lá este ano, é um tipo de turismo que obviamente nós gostaríamos de ter por cá, porque não é um turismo de casamentos e de despedidas de solteiro, e é um turismo low cost, digamos assim. São pessoas informadas e que necessariamente, ou pelo menos costuma haver essa correlação, em que as pessoas mais cultas e mais informadas, em princípio, têm mais dinheiro porque têm melhores empregos e mais tempo para dedicar às questões do espírito, não é? E pronto, se calhar devia haver também um Bilbao qualquer, um museu qualquer em Lisboa que pudesse atrair assim os visitantes que não fossem apenas da despedida de solteiro. Nada contra. Foi um bom ponto de exclamação. Sim, mas não devem perder muito tempo em museus, de facto. Maria, na verdade acabámos por já falar sobre isto um pouco na primeira parte. Tinha a ver com o edifício, com a arquitetura, neste caso o projeto do Kame do japonês Kengo Kuma. A verdade é que é a velha história, não é? Que o edifício simplesmente pode ser motivo suficiente para... No caso de Bilbao, não é? Sim, exato. Um bom exemplo. Lá está. Depois o interesse pode-se esfumar, mas pelo menos há um motivo, não é? E aqui provavelmente, ou seja, se te derem um edifício surpreendente, independentemente de tudo o resto, tu vais ver pelo menos o edifício. Sim, repara, já houve um tempo nesta terra em que vivíamos na polémica generalizada, não é? Quase por decreto, sempre que havia uma obra nova na cidade. E entretanto parece que estamos a passar para a comoção generalizada, o que não é necessariamente mau. Vamos fazendo aqui algum avanço, digamos assim, porque eu recordo-me, aliás, falámos disso há pouco tempo, o fenómeno das Amoreiras, o CCB, não é? Quer dizer, que eram completos aliens na paisagem da cidade, foram, enfim, tudo o que se escreveu e se disse e tudo mais. E eu penso que hoje a generalidade dos lisboetas não imagina a cidade sem qualquer um deles. Estava a pensar também no caso, por exemplo, o túnel, não é? O próprio túnel. Tem uma arquitetura porreira. Sim, pois, também é um bom exemplo. Nem também por isso para despedidas de solteiro. Pronto, mas também se escreveu muito, é verdade. Mas isto, o Pedro falava bem também da Expo e de 98, e eu recordei-me imediatamente, nós tínhamos na altura, agora provavelmente num estado que eu nem sei exatamente qual é, a famosa Pala do Cisa, não é? Que era absolutamente emblemática ali naquela construção, naquela superfície toda renovada. Pavilhão de Portugal, não é? Exatamente, o Pavilhão de Portugal. Eu imagino que se na altura vivêssemos, que não vivíamos, na altura dos smartphones e das redes sociais, teria sido amplamente fotografada e hashtagada e tudo mais. Mas de facto, quer dizer, ela continua lá e não é por isso que hoje é viral. Isto para dar um exemplo de um edifício que é, enfim, é estrondoso ali naquele espaço, não é? E que podia perfeitamente cumprir um pouco dessa vocação, mas lá está, depois se tu chegas a uma pala que te dá uma sombra extraordinária, mas não há mais nada à volta. Mas não há nada para pôr na sombra. Há o rio, de facto, podes fruir ligeiramente, mas há esse desajuste, não é? Quer dizer, e essa diferença que te marca em relação a Bilbao, em que pode o principal nem ser de facto o recheio do museu, que não é propriamente também o Guggenheim norte-americano, mas quer dizer, mas depois a cidade oferece-te outras coisas, não é? E o Pedro que esteve lá saberá também dizer-te, como eu estive há pouco tempo, olha, a começar pelos preços e pela oferta de uma série de coisas que depois te fazem pensar, pronto, fizeste a foto da praxe,
do museu, do cãozinho cá fora, não é? Tudo mais, e depois vais comer bem e barato, e uma série de coisas que depois estão, fazem parte desta enorme trança. Ou seja, as coisas não vivem independentes umas das outras. Sim, se bem que, repara, olhando para os números, eu estava a ver há pouco tempo os números de visitantes só o ano passado na rede de museus e monumentos nacionais, e são 5 milhões, quer dizer, não parece que seja um número pequeno, não tenho noção, mas atendendo à dimensão do país, não parece que seja pouca gente. E os nossos museus são muitas vezes como são, com as debilidades que nós conhecemos, portanto imagina se fossem extraordinários, não é? Quer dizer, eu quero acreditar que este número seria até bastante superior e provavelmente nestas visitas, ou muitas destas visitas... Eu creio que nesses números estão visita a museus e monumentos, não é? Sim. Mesmo assim são ideias diferentes. Não, claro, mas também não vamos falar de quantidade de monumentos, se entrarmos em questões de conservação e de património, quer dizer, isso depois é outro... Sim, mas é normal, por exemplo, tu vais visitar, um estrangeiro vai visitar o Palácio da Pena, não é? Por aquilo que é o Mosteiro dos Jerónimos, não é? O museu espera-se que tenha conteúdo. Não é só a questão do edifício em si, esperas que tenha conteúdo, e portanto 5 milhões, estás a falar de muitas pessoas que querem ir ver aquele edifício. Eu acho que se calhar isso era aquilo que falava na primeira parte, poderia haver edifícios que atraíssem por si só, mas que fossem museus, obviamente não constróis monumentos de raiz, ou demoram um bocadinho mais a serem considerados como tal, claro. Bruno Vera Amaral, se calhar pegamos aqui nos exemplos de Lisboa e do Porto, que são as maiores cidades e são aquelas que atraem mais turistas. Os turistas também vêm pela cultura, também vêm pelos museus, ou é sobretudo o sol e preços que já não são assim tão baixos como já foram? Não, eu acho que ainda é um bocadinho sol e preços baixos. Agora, haverá muitos turistas que, independentemente da cidade para a qual viajam, e mesmo que a razão seja, olha, quero uma cidade agradável, com bom tempo e com bonitas paisagens, há uma parte do turismo, um número, uma percentagem dos turistas que, quando vai visitar uma cidade, diz: eu quero ir a um museu. Quer ir ver um museu, e vai visitar um museu, e aí depois depende o que é que tens para oferecer, mas ele vai lá e quer ver um museu daquela cidade, independentemente da cidade. Agora, se virem propositadamente por causa de um museu, não acho que isso aconteça muito. Agora, há edifícios, estamos há pouco a falar dos edifícios, o edifício do MAT tem tudo para atrair pessoas, turistas, dos que não vão à procura de visitar um museu. Sim, e atrai, sim, e consegue fazer isso, claro. Eu acho que é um desses exemplos, haverá outros. Mas nós temos um caso, não é um museu, mas também da Expo 98, do Oceanário, que se tornou um símbolo, uma atração turística pelo edifício em si, por aquilo que as pessoas encontram. É uma espécie de museu, não é? É assim. É um museu científico, se perceber. Sim, e aí tu começas a pensar em todas as possibilidades que havia. Há pouco também o Pedro falava desse museu, dessa ideia do museu que era dos descobrimentos, mas depois não podia ser dos descobrimentos. E de como tu aproveitas até mal os recursos e a história do país para construir, para fazer esses museus, que seriam certamente, e edifícios que correspondessem, que seriam certamente atraentes, atrativos para os turistas. A nossa história com o mar justificava um grande museu do mar que não se limitasse à história dos descobrimentos, mas à nossa relação com o mar. Temos, claro, o Oceanário, mas podia ser pensado algo desse género, mesmo noutros registros da cultura. Podias pensar em formas de dinamizar os teus recursos e a história do país, o que é que nós somos. E eu acho que isso faz pouco. Agora, não estou a ver muitas pessoas a virem
a Portugal propositadamente pela cultura, para os museus. Não é? A cultura, os monumentos, os edifícios, acredito que sim, mas não pelos museus. Agora, isso faz parte de um roteiro normal de um turista, ou pelo menos de um determinado tipo de turista, que é ele vai visitar um museu. Agora, o que é que tu tens para lhe oferecer? Essa é que é a questão. Não sei se depois isso chega para validar a experiência, dizer, está ali um museu extraordinário em Portugal. Não sei, mas creio que virem cá de propósito não. Poderias ter aqui também um circuito, e tens um circuito um bocadinho dos concertos, que acabam, quando tens aqui as grandes estrelas, as pessoas veem as digressões e acabam por decidir, bem, se calhar vou ali a Portugal se não conseguir bilhetes em Espanha, ou se não conseguir bilhetes em França, ou se o artista não vai a um determinado país. Isso também é uma espécie de turismo cultural, mas para ir visitar um museu, não sei, quer dizer, supostamente deveria haver inquéritos para saber isso, mas não acredito que as pessoas se desloquem propositadamente a Portugal para isso. Muito bem, vamos acabar aqui o capítulo museus. Tinha-vos pedido aos três aqui, porque adoramos dar dicas às pessoas e ajudar as pessoas, e perguntava-vos de um museu ou de museus que muito recentemente vos tenham ficado na memória por ótimas razões, que vos surpreenderam, que recomendariam sem dúvidas nenhumas, nacionais ou internacionais, e gostariam de voltar naturalmente. E porquê? Pedro Buxeri Mendes, qual seria a tua sugestão? O Museu RG, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica, perto de Bruxelas, há um comboio direto. Cá está. Um museu dedicado ao criador Tintin. Foi um dos museus onde eu estive nos últimos anos que mais gostei de estar. Não é uma sugestão óbvia, mas sobre sugestões mais evidentes, em Londres, tanto o British como o Science Museum são dois museus que valem bem o investimento de um dia inteiro para os visitar. Mas atenção, que a sugestão menos óbvia para mim é ótima, é aquela que eu mais gosto. Maria Ramos Silva, qual a tua dica? Olha, uma coisa muito pertinho aqui de nós, não é preciso sair da Baixa de Lisboa, porque às vezes estas coisas também estão a sonhar, não de sonhar, não é preciso andar muito, e nós mal reparamos que elas andam por aí. Não é que seja absolutamente extraordinário, mas é sobretudo um programa interessante para levar miúdos, que é o Museu do Dinheiro, ali no Largo de São Julião. Portanto, ele fica dentro da igreja, a antiga igreja de São Julião, ligada ao Banco de Portugal. Ainda tem uma muralha de Dom Dinis para ver ao sábado de manhã, portanto aquilo é descer e aproveitar. Adorei essa frase. Este orquestra. Não, tem uma muralha de Dom Dinis para ver ao sábado de manhã. Os miúdos costumam lá ir com as escolas. É verdade. Porque ainda por cima, quanto é coisa quer dizer, falamos de dinheiro físico, que é algo que está em franco desaparecimento, não é? Daqui a bocado ninguém sabe o que são moedas e notas. Não só por uma questão de escassez, e portanto, olha, é uma viagem, uma visita interessante. Sim, senhor. E para terminar, Bruno Vera Amaral, qual é a tua sugestão? Olha, eu vou fazer duas recomendações. Muito bem. A Galeria Uffizi em Florença, acho que é um museu para a visitar, tens que visitar. Assim da vida, não é? Eu acho que sim, eu acho que da arte ocidental, da arte clássica, eu creio que será um museu a visitar. É de facto daqueles museus em que sais de lá e não sei, tens que respirar fundo, tens que recuperar a força. Sais em plenitude artística. Sim, diz, valeu a pena vir aqui para ver isto. Florença é mais do que isso, mas acho que é a experiência imperdível de Florença. E depois, gostei muito do Museu Botero, em Bogotá, que tem esta particularidade. Não é um museu muito grande, mas é um museu que resulta de doações do próprio Botero, ou seja, tem obras do Botero, mas não só. A coleção pessoal do Botero está ali, tem muitos artistas modernos, europeus, e não só. Não é uma coleção de topo, mas é bastante interessante e bastante variada, e isto para além das obras dele. E temos aqui um caso de um artista, também colecionador, que doou e disponibilizou para a sua cidade, para Bogotá, para o seu país, um museu, para que as pessoas, e não só os colombianos, visitem. Eu estive lá
Gostei muito do museu, foi uma bela experiência, uma bela surpresa. Gostava que houvesse outros exemplos, outras pessoas, outros artistas noutros países a seguir este exemplo de Botero. Muito bem, ficam as nossas dicas museológicas no final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.